Oi, tudo bem? Me chamo Matheus, eu e a Nidiane vamos falar sobre a história da domesticação dos mamíferos pelo ser humano. Então, primeiro precisamos entender qual a diferença entre animal selvagem, amansado e doméstico. O animal selvagem são aqueles que vivem livremente em seu habitat natural. Eles não são domésticos e podem possuir um instinto agressivo com relação aos seres humanos, por uma questão de defesa. E por reagir à presença humana, eles possuem dificuldade de crescer e se reproduzir em cativeiro, onde não possuem liberdade alguma. Já o animal amansado é um indivíduo que perdeu a sua agressividade frente ao homem, ou por domínio de força ou por reconhecimento de falta de perigo. Esses animais também possuem muita dificuldade para se reproduzir e um exemplo deles é os animais de circo, que recebem algo em troca para se apresentar ou fazer algo. Já o animal doméstico, ele é criado e produzido pelo homem. Ele perpetua tais condições através da geração por herança genética, oferecendo utilidade e prestando serviço em mansidão. Esses animais eles devem estar em uma relação mutuamente vantajosa, tanto para o homem quanto para o animal. E os dois se beneficiam dessa associação. Os animais domésticos possuem alguns atributos que são passados através de seus descendentes. Esses atributos se dividem em 5: a sociabilidade, a mansidão, a fecundidade em cativeiro, a função especializada e a facilidade da adaptação no ambiente. Então, primeiro, a sociabilidade é quando o animal vive em grupo. Ele consegue viver em grupo sendo um ser sociável. A mansidão é a expressão da ausência do instinto selvagem. Essa expressão ela é passada para os seus descendentes, ou pelo menos deve ser passada. E um dos pontos mais importantes é a fecundidade em cativeiro, que é a terceira. A perpetuação da espécie em cativeiro é um dos pontos mais decisivos para dar continuidade às espécies domésticas. A quarta é a função especializada. O animal ele tem que ter alguma função que interesse o homem, senão ele não teria motivo para ser domesticado. Essa produção ela pode ser a produção de carne, a produção de leite, de ovos, a tração, a força, companheirismo, entre outros. E por fim, a facilidade da adaptação ao ambiente. Devido às mudanças de ambientes que são comuns durante a domesticação, o animal que tem dificuldade nessa adaptação tem dificuldade de atingir o final desse processo. Também existem alguns motivos para que a domesticação exista. Uma delas é a alimentação, a necessidade do uso do animal como alimento, tendo em vista uma reserva principalmente para os períodos de escassez, como a seca, a falta de alimento. Um grande avanço foi a criação de fêmeas em cativeiros. Com isso foi possível usar o leite do animal para a nutrição do homem. Um outro motivo é a sobrevivência ambiental. O uso de pelo, peles, para enfrentar o frio, para enfrentar o sol. Também com artefatos como sandália, capas, tapetes, tecidos. O terceiro motivo é o aproveitamento da força motriz. O uso dos animais para o transporte das cargas. Usar como montaria, como transporte. E o quarto motivo é a inspiração religiosa. Presença do animal como fonte de motivação para caça, ritos religiosos, entre outros. Agora que você já sabe o conceito, os motivos e os atributos da domesticação, eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi o primeiro mamífero a ser domesticado? Então, você acertou. O primeiro mamífero a ser domesticado foi o cachorro. Um artigo publicado em 18 de julho de 2017 revelou que, através do DNA de uma mandíbula encontrada na Alemanha, que os cães surgiram de apenas um ancestral, e esse ancestral existiu
de 20 a 40 mil anos atrás. Acredita-se que esses animais eles se aproveitavam dos restos de alimentos que eram jogados ao redor de onde os caçadores primitivos se alimentavam, e quando esses caçadores perceberam que aqueles cães ali por perto forneciam a eles, cães não lobos, forneciam proteção, foi normalizando aquela situação e com o tempo foi selecionando também assim os animais mais mansos. Esses animais deixaram de caçar sozinhos, vivendo em simbiose com o homem. O que aconteceu para os mamíferos chegarem a o que é hoje, como doméstico? Elas passaram por algumas etapas evolutivas que eu vou citar aqui agora. Então, a primeira etapa é a ação ambiental inicial. Essa etapa é formada subespécies geográficas anteriores às espécies domesticadas. A segunda etapa é a ação do homem. Ainda não é uma ação tão forte, é só a ação das raças primitivas, com muita limitação da intervenção humana. Mas aí é quando começa a ação do homem em relação à domesticação dos animais. A terceira etapa é a prática da reprodução dirigida. É a formação das raças naturais, é uma etapa de transição para as atuais, através da consolidação da seleção dirigida, onde é de um jeito empírico e dá uma diferenciação do animal por grupos. A ação moderna foi a formação das raças atuais com intensa intervenção humana, mas conservando os caráteres regionais. Eram realizados momentos de eventos culturais e sociológicos, como exposições, concursos, necessários para manter o apoio dos criadores, o que favoreciam a continuidade das raças. E a ação contemporânea atual foi a consolidação da diferenciação e do melhoramento numeroso das raças, levando as melhores raças para uma projeção internacional. Modificações causadas pela domesticação. Ao longo do tempo, algumas modificações ocorreram em função da domesticação. Antes, a pelagem dos animais era adaptativa. Era em função do animal conseguir se proteger e se esconder ali na selva dos seus predadores. A pelagem era mimética, tinha cores leonadas mais escuras. Já o animal doméstico, já que não precisa se esconder de predador algum, com a modificação do homem, eles têm grande variedade de cores, formatos. Como exemplo, temos o gato, que tinha uma pelagem bem mais escura e leonada, e também o cachorro, que tem uma pelagem bem mais escura, como podemos ver aí com o cachorro do mato. Já hoje temos uma grande variedade, temos gatos modificados sem pelo e cachorros também com enorme variedade de cores. Uma modificação também causada pela domesticação é a defesa, como por exemplo diminuição dos chifres ou desaparecimento. Alguns dentes que desapareceram, ou temos exemplos de leitões que o homem extrai. Nas cabras e ovelhas, os chifres vieram a entrar em decadência, cada vez menores. Outra defesa que foi modificada também é as orelhas. Elas eram mais móveis, possuíam mais agilidade na audição. Já algumas raças domésticas, elas apresentam orelhas caídas, como a cabra, os suínos, ou até mesmo imersa, como o coelho. A função também foi uma modificação causada pela domesticação. Nos animais selvagens, as funções eram desenvolvidas em um mesmo nível. Não há prioridade entre uma raça para outra. Já nos animais domésticos, já é possível observar uma especialização, uma tendência de determinada produção, como o leite, a carne, a lã, a tração.
como eu já disse antes. A reprodução é uma modificação também causada pela domesticação. Os animais selvagens, eles só possuíam uma fase do ano em que se reproduziam. Já os animais domésticos, eles são bem mais prolíferos em relação ao animal selvagem. O cosmopolismo também é uma modificação causada pela domesticação, ela é bem visível. Os animais selvagens, eles são limitados a certas áreas geográficas por condições biológicas de adaptação. Já os animais domésticos possuem um grande cosmopolismo e acabou as fronteiras. As fronteiras geográficas já não existem mais. Podemos ver esses cachorros do Japão que já são criados aqui no Brasil, entre outros animais. Agora eu vou falar um pouco como os animais se originaram, eles deixaram de ser selvagens para ser domésticos e a sua relação com o homem. O Proelurus é um ancestral comum de todos os gatos. Ele viveu aproximadamente 20 milhões de anos e esses gatos começaram a ser domesticados quando a população dos homens deixaram de ser nômades. Assim eles passaram a cultivar, a começar a agricultura. Aí com a produção dos cereais e o armazenamento, acabou atraindo roedores. E a partir disso, nesse momento, os gatos vieram para fazer parte do cotidiano do homem. Com o instinto de caça dos gatos era bem apurado, eles passaram a ficar bem perto das cidades, exercendo uma função bem importante, que era de eliminar os ratos e camundongos que invadiam os sítios. E assim, desde então, os gatos vieram fazer parte da vida do homem. Registros encontrados no Egito Antigo, como gravuras, pinturas e estátuas de gato, indicam que a relação do animal com os egípcios data pelo menos 50 mil anos. Esses elementos encontrados em escavações indicam que nessa época os gatos eram venerados e considerados um animal sagrado. A deusa da fertilidade e da felicidade, considerada benfeitora e protetora do homem, era representada na forma de uma mulher com a cabeça de um gato. Frequentemente também já foram encontradas gravuras com ela, acompanhadas de diversos gatos em seu entorno. O amor dos egípcios por esses animais era tão intenso que haviam leis proibindo que gatos fossem exportados para outros países. Qualquer viajante naquela época que fosse encontrado levando um gato, ele era punido com a pena de morte, e quem matasse um gato era punido da mesma forma. Em caso de morte natural, o dono dos gatos deveria usar traje de luto. As primeiras evidências arqueológicas para a domesticação do cavalo vêm de locais Ucrânia e no Cazaquistão, que datam aproximadamente 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo, o cavalo foi completamente domesticado. Em 2.000 anos antes de Cristo, houve um aumento acentuado no número de ossos e de cavalos encontrados em assentamentos humanos no noroeste da Europa, indicando a disseminação de cavalos domésticos por todo o continente. A maioria dos cavalos domesticados começam a treinar em uma sela ou um arreio entre 2 a 4 anos. Eles atingem o desenvolvimento adulto completo aos 5 anos de idade e têm uma vida útil em média de 25 a 30 anos. As raças de cavalo são frequentemente divididas em 3 categorias baseadas no seu temperamento. A sangue quente são aqueles velozes e resistentes. O sangue frio são os cavalos de tração. E alguns pôneis adequados para trabalhos lentos e passeios. Já o de sangue morno é o desenvolvimento a partir do cruzamento entre o sangue quente e o frio. Muitas vezes os cavalos são forçados na criação da raça, cruzamento específico, para esporte como hipismo ou desempenhar outras funções. Existem mais de 300 raças de cavalos no mundo todo e eles têm diversos usos, como esporte, atividades recreativas, atividade de trabalho, atividade com a polícia, agricultura, terapia. Os cavalos eram historicamente usados nas guerras
O homem que tinha o cavalo, ele possuía uma vantagem em relação ao que não tinha, como velocidade e força. Como a pele, a carne, os ossos, os cabelos, produtos farmacêuticos extraídos da urina das éguas grávidas. A simbiose acontece com os humanos, fornecendo ao cavalo doméstico comida, água e abrigo, além de atenção, como veterinários e ferradores. E o cavalo fornece todas essas funções. O gado bovino doméstico são mamíferos ungulados. Eles apresentam 2 dígitos em cada membro. O macho da espécie é conhecido como boi ou touro, a fêmea é conhecida como vaca e os jovens bezerros. O gado doméstico descende da auroque, na Europa, e o gauro, na Ásia. Sua domesticação teve início há mais de 5.000 a 6.000 anos atrás. Os bovinos domésticos tinham várias serventias para o homem como animal de carga e na produção de alimento, apenas quando ele morresse ou não tivesse mais utilidade. O porco data mais de 9.000 anos antes de Cristo. Ele já foi encontrado na Grécia, na Turquia. Na China e no Egito foram encontrados há mais de 6.000 anos antes de Cristo e na Europa Central 4.000 anos antes de Cristo. Na Europa, a domesticação dos porcos iniciou no período neolítico, quando a agricultura e a criação de animais se tornaram práticas conhecidas do homem. O porco começou a servir o homem bem antes do gado, porém foram domesticados depois das ovelhas e das cabras. O porco conseguiu preservar suas características físicas por muito tempo. Com o aperfeiçoamento da criação, o porco foi modificado, suas características externas, como o tamanho do corpo e do cérebro, diminuiu, os dentes tornaram-se menores e o focinho encolheu. Em muitas raças, as orelhas também se modificaram, tornando-se caídas. Dependendo do lugar ou da raça, também se alterou a forma integral do corpo, como o tamanho, a densidade e a coloração dos pelos. Os caprinos domesticados são descendentes da espécie besoar. Eles foram encontrados no Mediterrâneo e no Oriente Médio, principalmente na ilha Creta. A domesticação desses animais foi por volta de 7.000 anos antes de Cristo, na montanha Zeagro. Essa datação é reconhecida a partir de ossos, mas houve muita dificuldade para distinguir entre os animais domésticos e selvagens e ainda entre os caprinos e ovinos. Os caprinos e ovinos eles são bem parecidos, mas é possível distinguir porque apenas os caprinos possuem barbicha, cauda ereta e revestimento costeiro por pelo. A domesticação das ovelhas foi uma das primeiras a acontecer. Sua história tem mais de 3.000 anos e ela foi uma das espécies que o homem esteve sempre ligado durante toda a sua trajetória. Na Ásia, a domesticação das ovelhas começou na Mesopotâmia por volta de 11.000 anos antes de Cristo. A domesticação das ovelhas na Ásia começou na Mesopotâmia por volta de 11.000 anos antes de Cristo. Acredita-se que o ancestral dessas espécies é o mufão asiático e ainda pode ter sido a carneiro da montanha ou carneiro selvagem. No começo, as ovelhas serviam como fonte de alimento. Posteriormente, as ovelhas foram utilizadas para obter lã e depois na confecção de roupas. As roupas feitas de lã foi uma das tecnologias vitais para que o homem conseguisse se expandir por todo o mundo. Graças à lã, o homem conseguiu chegar a lugares mais frios. Agora veremos a apresentação do canal 1 Minuto da Terra sobre a domesticação dos animais e seus cérebros. A domesticação dos animais amansou os lobos, encheu de lã as ovelhas e de manchas os cavalos. Mas existe uma mudança física menos óbvia que quase todos esses animais domesticados compartilham: cérebros encolhidos. Os cérebros dos patos encolheram cerca de 15%, dos gatos 30% e dos porcos 35%. Nós até mesmo encontramos cérebros menores em trutas criadas em cativeiro, o que é estranho, porque, em geral, o tamanho dos cérebros dos animais e o tamanho de seus corpos são relacionados. Os ácaros têm cérebros menores do que as formigas, que têm cérebros menores do que os ratos, que têm cérebros menores do que os elefantes e assim por diante. Essa mesma relação existe para indivíduos dentro das espécies. Então, os lobos pequenos, por exemplo,
possuem cérebros menores do que os lobos grandes, e cachorros pequenos têm cérebros menores do que os cães de grande porte. Mas quando você compara lobos e cães do mesmo tamanho, os lobos têm cérebros maiores, independentemente do tamanho do corpo. Além disso, em diferentes animais domesticados, esse encolhimento cerebral ocorre, principalmente nas partes que monitoram informações do mundo exterior e conta aos animais quando e como se desesperar, mais ou menos como um botão de pânico dentro da própria cabeça. Nós sabemos que, em geral, animais com maiores botões de pânico tendem a reagir melhor a uma estratégia bater ou correr, e animais com botões de pânico menores são, naturalmente, mais inofensivos. Então, esses são aqueles que nós, humanos, acabamos domesticando. E ao cruzar esses mesmos animais uns com os outros, esse botão de pânico encolhe ainda mais, assim como o cérebro deles. Ou seja, podemos dizer que os animais domesticados formaram parcerias de longo prazo com a humanidade ao, literalmente, pirar o cabeção. Ao compreendermos historicamente a relação homem-animal, como vimos anteriormente, podemos considerar que o processo da domesticação de mamíferos trouxe consigo várias vantagens e desvantagens, como vamos ver agora. Desde o princípio da domesticação desses animais, podemos perceber que ao longo do tempo, essa relação vem sendo moldada pela humanidade, trazendo aspectos positivos e negativos. Dentre os aspectos positivos, temos o uso das espécies na alimentação, no auxílio do plantio, no transporte, em pesquisas, na produção de roupas, calçados e também acessórios. Seu uso também é empregado na companhia, na terapia e muitos outros. Alguns pesquisadores acreditam que o processo da domesticação é natural e também possibilita vantagens. Eles afirmam, através de estudos e achados antigos, que uma parte dos animais, inclusive de mamíferos, acabaram escapando da extinção através desse processo de domesticação. Com a alimentação escassa em alguns biomas e por conta da mudança do clima, de queimadas, por conta do ciclo da própria cadeia alimentar, eles acabam chegando cada vez mais perto dos humanos. E acredita-se que alguns até preferem a comodidade do cativeiro ou acabam se acostumando a ter cuidados específicos ou sanar necessidades específicas também. Porém, com essa prática da domesticação, os mamíferos acabaram perdendo características primordiais da sobrevivência. A interferência humana acabou colocando muitas espécies em risco. A prática do aperfeiçoamento e adestramento a cada geração foi formando muitas raças de caninos, felinos, bovinos, caprinos, equinos e outros. Como exemplo de aperfeiçoamento, temos a raça bovina Belgian Blue. Essa raça foi desenvolvida por seleção artificial e mutação gênica. Foi desenvolvida para fornecer carne macia e também com pouca gordura. As mutações gênicas são alterações que ocorrem nos alelos que podem passar a condicionar características diferentes e originais. Essa raça se originou na Bélgica Central, lá no século XIX. E isso se deu a partir do cruzamento com raças locais, que resultou em uma raça de grande porte, muitos músculos, pele fina, que tem facilidade de desenvolvimento de carne, facilidade de parto, curto período de gestação e é dócil. Também tem ótima adaptabilidade, entre outras características. Um outro exemplo de aperfeiçoamento e adestramento é o cão pastor alemão. Esse cão é muito utilizado como cão de guarda
e por ser muito inteligente e ter um faro apurado, é utilizado como cão policial. Segundo relatos, esses cães são frutos do cruzamento de híbridos de lobos com cães pastores. Para criar um cão de caça e companhia e proteção, além de um cão de trabalho que fosse forte fisicamente, inteligente, seguro, atento, autoconfiante e versátil, a raça foi desenvolvida na Alemanha a partir do cruzamento de cães com essas características. O objetivo do criador da raça foi atingido. Porém, esses cães trouxeram consigo doenças genéticas, como a displasia da anca, que é uma doença que ocorre a partir do desenvolvimento anormal da articulação do quadril, e também mielopia degenerativa, que é uma doença que atinge a medula dos cães. As técnicas de cruzamento ou a manipulação das espécies vieram acompanhadas de várias doenças virais, bacterianas, além de doenças genéticas que prejudicam a saúde desses animais e de humanos. Algumas doenças que são transmitidas por esses animais são alergias, micoses, verminoses, raiva, leptospirose, toxoplasmose e outras. A indústria de animais de estimação também aumentou dia após dia. O cruzamento desenfreado e o transporte irregular causa riscos extremos. Além do seu uso em testes na indústria de cosmético e outros tipos de teste como cobaias, também quando são mantidos em gaiolas, jaulas apertadas ou em ambientes inapropriados e sem os devidos cuidados, esses animais acabam sofrendo um grande risco. Risco de doenças, risco de morte e também o abandono. A humanização dos mesmos também é um assunto polêmico. Humanizar animais acaba inibindo suas características, seu comportamento, seu mecanismo de defesa. Apesar das desvantagens, os mamíferos têm um papel fundamental em cada habitat, mesmo quando estão entre humanos. Por terem tantas características fundamentais, são utilizados até para promover a cura. Os benefícios terapêuticos são diversos. Eles auxiliam na cura emocional, em traumas, em quadros de autismo diminuindo comportamentos agressivos, alienação, isolamento e até promovem a melhora em quadros de depressão. Os mais utilizados nessas práticas são os cães e cavalos. Com tudo isso, conseguimos entender a importância nessa convivência e domesticação de mamíferos em vários aspectos, através do homem, desde os primórdios da humanidade.